Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória desta Virgem e Mártir, desta grande Virgem e Mártir, Santa Luzia de Siracusa. Luzia é uma daquelas 7 mulheres citadas no cânon romano. Vocês podem ver que nós hoje iremos rezar, iremos utilizar a primeira oração eucarística, o cânon romano, e nós iremos ouvir o nome de Luzia ligado ao nome de Santa Águeda. Águeda foi uma virgem mártir contemporânea de Luzia, por quem Luzia tinha devoção. Luzia foi martirizada no início do século IV, por ocasião da perseguição do imperador Diocleciano, ali por volta do ano 304, e Águeda um pouco antes. Pois bem, diz a história que a mãe de Santa Luzia estava gravemente enferma e Luzia fez uma peregrinação até o túmulo de Santa Águeda para suplicar-lhe a graça da cura da mãe. Diz que a mãe sofria de um fluxo de sangue. Diz então que lá chegando ao túmulo de Santa Águeda, Santa Luzia teve uma revelação de que a mãe ficaria curada, mas Santa Águeda diz assim: por que você veio aqui pedir a mim o que você mesma pode fazer? Isto é, se você rezar, você alcançará de Deus aquilo que eu de Deus vou alcançar. E lhe acrescenta de que ela era chamada a amar Deus, a se entregar a Jesus totalmente, a amar Jesus plenamente, totalmente, de que ela tinha sido escolhida para o santo martírio, para entregar a própria vida. E Luzia, que já trazia isso no seu coração, isto é, não é que Luzia desejava necessariamente morrer por Cristo, mas Luzia desejava, e a este desejo todos nós somos chamados, Luzia desejava amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E aqui, meus santos, amar de verdade, amar profundamente. E nós precisamos, meus santos, pedir a Deus que coloque esse desejo no nosso coração, porque entendamos, o nosso coração é grande. O Senhor nos deu um coração capaz de desejá-lo, de desejar Deus, de desejar as coisas do alto. Ora, aí vem o problema: se nós não desejarmos intensamente a Deus, nós desejaremos intensamente as coisas do mundo, porque nós só sabemos desejar
intensamente. Ou nós amaremos intensamente a Deus, ou nós amaremos a Deus mais do que todas as coisas do mundo, ou nós amaremos as coisas do mundo mais do que a Deus. Mas os desejos do nosso coração são grandes. Por isso que ou este nosso coração nos conduzirá a Deus, ou nos conduzirá à perdição. Pois bem, então Santa Luzia nutria no seu coração esse desejo de se entregar totalmente, e quando recebe de Águeda essa revelação, se alegra: eu morrerei por Cristo. Sua mãe, a mãe de Santa Luzia, prevendo já a sua morte, lembremos-nos que ela estava gravemente doente, sua mãe então já tinha preparado o casamento da filha, já a tinha dado em casamento, e diz que quando Luzia retorna, diz a mãe, conta ali essa notícia, percebe que a mãe está curada, plenamente curada, e ela diz à mãe que ela não vai morrer agora, mas ela vai morrer. Isto é, chegará um dia que todos nós iremos partir. Então ela percebe no seu coração que de alguma maneira Jesus pede também à sua mãe uma entrega mais generosa, e diz: mãe, a senhora vai morrer, e a senhora deixará todos os seus bens. Vamos fazer isso agora, ainda em vida. Vamos fazer em vida aquilo que vai acabar acontecendo em morte. Vamos vender os nossos bens e dar aos pobres, e por amor a Cristo fazer esta renúncia, este ato de amor. E a mãe, percebendo no seu coração que aquela era a vontade de Deus, segue o conselho da sua filha. Meus irmãos, seria tão bom se nós fôssemos dóceis aos conselhos de Deus no nosso coração. Conselhos de Deus que podem vir a nós por meio da oração, conselhos de Deus que podem vir a nós por meio de pessoas de Deus, que nos aconselham o melhor caminho, nem sempre o mais fácil, porque sem sombra de dúvidas, vender os bens e dar aos pobres, ainda em vida, não era o caminho mais fácil, né? Porque se você, depois que você morre, você deixa os seus bens para os pobres, tudo bem, você morreu mesmo, mas você fazer isso ainda em vida. Então aqui eu gostaria que cada um aqui trouxesse à sua mente e ao seu coração coisas difíceis a que você se sente chamado a fazer, coisas que você sabe que alegrariam o coração de Deus, mas que você fica protelando, que você fica postergando, que você fica adiando, que você fica deixando para depois aquilo a que você é chamado a fazer agora, porque, meus santos, o depois não pertence a nós. Quem garante que um depois nós teremos? Então precisamos amar e amar Jesus agora, porque só temos agora. Uma outra apaixonada de muitos séculos depois, mas tão apaixonada quanto, não Marte cruenta, mas Marte na sua alma, Santa Teresinha do Menino Jesus, isso dizia: eu só tenho hoje para amar a Deus. Então, pedir hoje, por intercessão, dentre outras graças que nós podemos pedir a Santa Luzia, esta graça de que ela nos alcance este amor generoso, esta docilidade. Pois bem, então, Santa Luzia, juntamente com a sua mãe, vendem os seus bens, doam aos pobres, e o seu futuro esposo, percebendo que ela estava gastando, estava esbanjando, estava dilapidando os seus bens, percebe que ela se tornou cristã, e sem conseguir mudar-lhe a opinião de que ela
voltasse ao paganismo, sem conseguir isso, a denuncia, né, e ela será martirizada. Meus irmãos, quando nós olhamos então este exemplo de Santa Luzia, que por causa de Cristo perdeu tudo, né? São Paulo, ele diz, né, apaixonadamente, que por causa de Cristo ele perdeu tudo e teve tudo em conta de esterco. A palavra, a gente usa esterco porque é uma palavra mais, né, adequada, porque todas as outras sinônimas são ofensivas, né, para se utilizar assim. Então tudo comparado a Cristo é esterco, não é nada. Por quê? Porque São Paulo tinha encontrado o amor da sua vida. O Salmo 62 é um salmo que nós rezamos, nós católicos, né? Não só os padres, as freiras, os religiosos, os bispos, o Papa, mas todos nós podemos rezar a liturgia das horas. E é um salmo que nós rezamos na manhã do primeiro domingo, né, de cada semana, né? Lembrando que são aqui do Saltério, são 4 semanas, então sempre na primeira semana, e também nos dias de festa e solenidade, que diz no versículo 4: vosso amor vale mais do que a vida. Isso não pode ser poesia, isso precisa ser uma verdade, isto é, o amor de Cristo, a amizade com Cristo, o nosso relacionamento com Cristo deve valer mais do que a vida, deve valer mais do que os nossos bens, deve valer mais do que os amores aqui na terra, deve valer mais do que a nossa paz neste mundo. E por causa de Cristo, Santa Luzia renunciou à tranquilidade neste mundo. Por causa do amor de Cristo, Santa Luzia abraçou a cruz. Qual é a cruz que você precisa abraçar por amor a Cristo? É o seu marido, que tem sido muito difícil? É a sua esposa, que não tem feito por onde ser amada? É a sua vida, você é um jovem, é uma jovem homossexual, você não se percebe nem de longe vocacionada ao matrimônio, e você por amor a Cristo é chamado a abraçar a castidade. É você que por amor a Cristo é chamado a romper com aquele namoro desordenado, com aquela vida desordenada. É você que por amor a Cristo percebe que, como você não tem conseguido viver a honestidade no seu trabalho, você precisa então abandonar aquele trabalho e procurar um outro em que você consiga viver a dignidade de filho de Deus. É você que por amor a Cristo vai ter menos bens do que você teria, porque você será mais generoso na abertura à vida, recebendo mais filhos do que você com o seu coração egoísta. Se fosse movido simplesmente pelos seus interesses, você teria no máximo 2, 3, mas você por amor a Cristo será generoso, acolhendo com mais generosidade os filhos que Deus enviar. Eu não sei, meus santos, eu poderia aqui passar amanhã dando vários exemplos, mas a que você é chamado a fazer por amor a Cristo? Pois bem, nós vemos aqui o exemplo de Santa Luzia, mas devemos aplicar este exemplo a nós. Mas quando você tem em mente, quando você tem na alma, quando você tem no coração aquela labareda, aquela certeza, aquela visão interior de que o amor de Deus é mais importante do que a vida, do que a sua vida, nossa, por Cristo você sacrifica qualquer coisa. Se vocês quiserem depois, podem rezar todo o Salmo 62, 62 ou 63, de acordo com a tradução bíblica sua.
e vocês vão encontrar o salmo belíssimo: sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, a minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A imagem é forte, né? A terra rachada que deseja água, a carne sedenta que deseja algo. Imagine uma boca sedenta que está ali morrendo de sede ao ponto de a língua colar ao céu da boca, quando você já quase que perde até a saliva, a língua virou quase que uma lixa, de tanta sede, você deseja a água. É a imagem que o salmista usa para expressar o desejo de Deus. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder, vosso amor vale mais do que a vida, e é por isso que os meus lábios vos louvam. E aí segue o belíssimo salmo, que você pode depois rezar. Tem também aquele salmo 72, versículo 25, que eu já citei tantas vezes aqui: se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Então, quem tem Deus, já tem tudo. Então, o coração dele está saciado, e ele não se deixará arrastar por nada e ninguém que de Deus o afaste. Isso fez Santa Luzia. E meus santos, aqui eu estou me atendo aos exemplos religiosos, mas percebe que o nosso coração deseja isso. Lembra que eu falei que o nosso coração foi feito por Deus grande, com desejos grandes, e a literatura internacional está repleta de exemplos de amores grandiosos, do homem que perdeu os seus bens para se casar com a sua amada, e mesmo sabendo que aquilo lhe exigia um sacrifício, ele se alegrou, mesmo perdendo tudo, mas para poder ter a amada por toda a vida, ou vice-versa. A nobre mulher que se apaixonou por um plebeu, por um homem indigno da sua casta social, e ela deixou tudo pelo seu amado. Ora, isso existe no nosso coração, e todos nós lemos ou assistimos e nos encantamos, porque existe este desejo de um grande amor no nosso coração. Pois bem, nós precisamos aprender que mais do que nunca isso se aplica ao esposo da nossa alma, a Jesus, o verdadeiro amante do nosso coração, por quem nós precisamos nos apaixonar e nos entregar totalmente, e seguir totalmente, com total generosidade. A oração coleta da missa de hoje pede a Deus que, por intercessão de Santa Luzia, Ele reacenda o nosso fervor, Ele reanime o nosso fervor. Peçamos isso a Deus, nesta Santa Liturgia, que Ele olhe para esta chama bruxuleante, para que Ele olhe para esses carvões que estão quase se apagando no nosso coração, e que Ele sopre o seu Espírito no nosso peito, reacenda a nossa chama, para que nós, por amor a Deus, com alegria, para não perdê-lo e possuí-lo cada vez mais, nós estejamos dispostos a fazer e a sofrer quaisquer coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.